Olá, eu sou o pastor Daniel Reis e eu estou hoje aqui para fazer um overview do livro Primeiros Passos. Eu quero te apresentar cada um dos nossos livros de maneira detalhada, é um overview, é uma maneira que nós encontramos de poder mostrar para você o nosso conteúdo, que nós possuímos verdadeiramente um conteúdo de valor. Então, o Seminário Bíblico Querix, ele dá início nesse livro, né? Então nós temos aqui o livro Primeiros Passos. E quando falamos Primeiros Passos, não estamos aqui para dizer que é uma espécie de beabá, né, que todo cristão já sabe, porque nós entendemos que Primeiros Passos fala sobre os primeiros fundamentos. É a primeira base. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela precisa conhecer sobre assuntos que são importantes. Então aqui, nosso livro, na verdade, ele já é um curso, né? Primeiros Passos, ele é um curso que tem 10 aulas. Então, essas 10 aulas estão divididas em 3 blocos de aulas. Então, o primeiro bloco seria um bloco mais conceitual, são explicações mais voltadas para conceitos teológicos, conceitos da fé, né? Então, aqui a primeira aula que nós temos, eu quero até ler algumas partes com você para que a gente possa aqui apresentar de forma bacana, né? Então, quando nós iniciamos aqui a leitura, nós temos aqui uma parte que fala sobre o autor, né? Tem aqui um trecho do meu testemunho, né? De quando eu me converti. Aí temos aqui uma introdução que vai dar aqui início, e aí a primeira aula que se chama A Fé que Vence o Mundo, né? Então essa primeira aula, ela vai trazer um conteúdo sobre a fé, né? Então nesse conteúdo da fé que vence o mundo, nós vamos falar sobre a fé natural, a fé que nos aproxima de Deus, e aqui todos os nossos textos, nós temos aqui as notas de rodapé, né? Então, notas de rodapé, embaixo de cada uma dos pontos que nós estamos aqui trabalhando, vai ter a nota de rodapé. Então, aí nós vamos falar aqui, então, a fé que nos aproxima de Deus, conceitos sobre fé, né? O que é fé? A fé é relativa a Deus, né? Essa convicção, essa certeza. Depois nós temos aqui a fé que não é passiva, né? Então, o que é fé? Eu tenho que acreditar, então eu fico sentado de braço cruzado? Absolutamente que não, né? E por último, aqui para finalizar, nós temos a fé deve ser imitada. Então, falar sobre fé. Nós iniciamos esse curso, esse livro, falando sobre a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí a segunda aula é a salvação, uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha, uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque nós entendemos que Deus, Ele nos chama, Ele nos capacita através da sua graça para que possamos ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Porém, nós precisamos escolher, nós precisamos responder a esse chamado de fé em Jesus Cristo. Então nós vamos falar aqui sobre a salvação, né? Uma questão de escolha. Depois falaremos sobre a terrível consequência do pecado, o padrão mínimo de perfeição, né? Trazemos aqui uma abordagem sobre os 10 mandamentos. A salvação é somente pela graça, né? E lembrando que todas as notas de rodapé, elas são para ajudar o arauto, né? Então olha que interessante aqui, ó, quando eu coloco aqui uma nota de rodapé falando da graça, né? Salvação é somente pela graça. Então tá aqui, ó, no rodapé. A palavra graça vem do grego charis, que significa favor imerecido, sendo um fruto exclusivo da bondade e misericórdia de Deus para com quem crê em Jesus. Então, a ideia desse livro é você ter uma ferramenta. Isso aqui não é um livro de cabeceira para você deixar lá no seu do lado da sua cama para você ler à noite antes de dormir. Não, isso aqui é um livro
para você ter no meio da Bíblia, que vai ser um livro que você vai ministrar outras pessoas, né? Então, falar sobre salvação, eu tenho aqui os conceitos sobre salvação. Então, a salvação é somente pela graça. Depois, a necessidade de confissão, né? A palavra do Senhor fala muito sobre isso. E aí nós finalizamos aqui a segunda aula. A terceira aula fala sobre os frutos da justificação, né? O que é a justificação? Temos aqui algumas definições, definição de justificação contemporânea, definição etimológica, o termo grego, né, de kaioses, nós temos aqui uma explicação, a definição teológica sobre justificação. Depois nós falamos sobre o autor da justificação. Quem é o autor? O autor da justificação é Deus. A justificação não é apenas, não é pela lei, né? A justificação não é pela lei, nós não somos justificados pela lei. O ponto 3, o fundamento da justificação é o sangue de Cristo. Olha quanta coisa importante, quanto conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo de valor que você vai poder abençoar muitas vidas. Olha, numa nota de rodapé aqui, quando eu faço um comentário sobre Romanos 5:9, aí eu coloco aqui na nota de rodapé: observe que a base para a justificação é o sangue de Cristo, que nos garante a futura salvação e nos livra do castigo e da ira de Deus. Então, o sangue de Jesus é o princípio da justificação, somos justificados. Então, aí a terceira parte dessa parte mais conceitual, que é a quarta aula, que é da primeira parte, que é o poder que nos transforma. Então, o que é o poder, né? Interessante que essa aula foi um dos primeiros estudos que eu fiz sobre essa palavra poder, o termo grego, né? A palavra poder foi uma das primeiras expressões que eu decidi procurar, entender melhor, e aí essa aula ela fala sobre isso. Então, ela fala primeiro do poder que não depende de mim, que é o poder da salvação e o poder do batismo com o Espírito Santo. Não depende de mim, porque aqui até eu faço uma abordagem sobre a palavra grega dynamis, que alguns textos bíblicos vão falar sobre isso. Aí a gente trabalha aqui um pouquinho sobre os dons, falando do batismo com o Espírito Santo, né? Então, alguns dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. Depois, os dons, o poder que depende de mim. O poder que depende de mim, que aí é outro termo, é o termo exousia, né? Que significa autoridade. Então, é o poder de ser filho, né? E o poder contra o inimigo, o poder sobre o inimigo, né? Essa autoridade, esse poder que o Senhor nos concede. Então, o poder que nos transforma é essa verdade bíblica sobre essas duas palavras que são traduzidas como poder, que é o dynamis e a exousia. Aí, passando essa primeira parte conceitual, aí agora nós entramos numa parte mais prática, né? Que nós vamos falar na quinta aula sobre a confissão de fé. Então, em que cremos, né? Isso é tão importante para um novo convertido compreender. Então, aqui nós temos uma declaração, 14 declarações de fé. Então, dentre essas declarações, eu vou citar aqui algumas, para não nos estendermos muito. A primeira é: cremos em um só Deus, subsistente em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois, aí tem várias aqui, né? Cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé. Deixa eu ver aqui. Cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus. E aí todas essas declarações têm um embasamento com os versículos, as notas de rodapé. Deixa eu ver aqui, ó. Cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da nossa alma, recebida gratuitamente de Deus pela fé e no sacrifício efetuado por Jesus Cristo. E assim vai, são 14 declarações, né? Cremos no batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em línguas. Então, que é um manual, primeiros passos é um manual para que você possa ensinar. Imagina o seguinte, quando alguém te perguntar, mas em que você crê? Né? Qual é a sua base de fé, a sua base doutrinária? Aqui nós temos tudo isso
com todos os versículos embasados, essas 14 declarações. E a última declaração aqui, cremos na vida eterna, aleluia, eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. A próxima aula mais prática, que é a disciplina do jejum. Aqui nós vamos falar alguns propósitos do jejum no Antigo Testamento, né? Como jejum para a consagração, jejum de arrependimento, jejum pela dor de luto, né? Jejum para buscar proteção divina, jejum de intercessão. Então nós passamos aqui por vários textos do Antigo Testamento, né? Propósitos do jejum no Antigo Testamento, e também a segunda parte seria propósitos de jejum no Novo Testamento. A próxima aula prática, que seria desenvolvendo a vida de oração. Aqui nós trazemos alguns princípios sobre oração, né, conceito, motivação de oração, né, evitar as repetições, poder da concordância. Aqui nós falamos dos passos para desenvolver uma vida de oração, né, então é o altar, é o compromisso, é o louvor, arrependimento. E a oração como um estilo de vida. Então, olha quanta riqueza, né? Tem até uma citação aqui do Hernandes Dias Lopes, né? É um calvinista, mas um homem de Deus. E ele escreveu assim: orar é conectar o altar com o trono, a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Que lindo, né? Expressão linda, Hernandes Dias Lopes. Aí depois nós temos a última parte, que seria algo mais ministerial. Então, depois da aula da oração, nós temos a aula do semear com sabedoria. Então aqui a gente fala sobre essa parte, né, que também é muito importante. Então eu falo aqui sobre a sementeira, né, um termo hebraico que é o zera, que significa semente, semeadura, né, sêmen viril, olha que interessante, né, que produz vida, né. Falaremos aqui sobre a oportunidade de ofertar, com um texto bem legal aqui de Araúna. E aí entramos nos princípios do dízimo, né? Você quer aprender mais sobre o dízimo? Ou às vezes a gente fica só preso ali em Malaquias 3:10, mas aqui nós vamos falar do dízimo de Abraão, né? O dízimo de gratidão que Abraão deu a Melquisedeque. Vamos falar do dízimo como mandamento, o dízimo de Malaquias, o dízimo no Novo Testamento. E aqui toda essa oportunidade que nós temos de ser participante. Depois, já caminhando para o fim, aqui nós temos uma aula sobre o batismo em águas. Então aqui nós vamos falar sobre o tipo de batismo, né, que nós acreditamos, batismo por imersão. Aí tem aqui até a expressão grega, baptismos, né? O batismo identifica o crente com Cristo. O batismo é símbolo da morte para o mundo de pecado. Olha que interessante isso daqui. O batismo é o selo de propriedade de Deus. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. Quem pode se batizar? Essa pergunta muito interessante. Quando uma pessoa está apta para se batizar, para o batismo? Quantas vezes é necessário se batizar? Então, olha quantas questões importantes que nós entramos aqui, tudo no livro, concatenado, bonitinho, para que você possa ter esse material nas suas mãos, porque o propósito do Seminário Bíblico Querix é formar arautos, né? Então, você recebe a ministração, mas você, com um livro desse em mãos, você pode ministrar outras pessoas. E a última, nós finalizamos aqui com a ceia que traz vida, né? Então, aqui é um estudo sobre a ceia do Senhor, né? Que nós temos aqui um início falando sobre o problema que havia em Corinto, né, desmistificando o conceito. Depois falamos aqui do chamado divino, né, da ceia, né, que Deus nos chama para ter comunhão, né,
uns com os outros e com o Senhor. O poder da consagração. Sabia que existe um texto que fala sobre a consagração dos elementos da ceia? Então tá aqui, eu não vou revelar para você, para que você procure aqui nesse livro, Primeiros Passos. Temos aqui também a ceia no sentido de comunhão com os irmãos. Aí, a essência aqui do estudo, que é a ceia que traz vida, que é um texto de João, quando o próprio Jesus diz que se nós não comermos a carne do Filho do Homem, nem bebermos o seu sangue, nós não teremos vida em nós mesmos. Então, aqui nós terminamos com o memorial da morte de Cristo e a principal marca da nova aliança, que é a ceia. E ainda no finalzinho aqui nós temos um conteúdo extracurricular, que aqui algumas páginas sobre discipulado cristão. Então tá aí, ó. Esse é o livro Primeiros Passos. Eu espero que você, a partir agora desse overview, vou fazer isso de todos os livros para que você possa saber e conhecer melhor, o nosso trabalho. Então, esse aqui é o Primeiros Passos. Se você quiser, aqui você vai ver aqui um QR Code. Opa, aqui ó, QR Code. Esse QR Code ele vai te levar para a página de compra, né? Ah, mas quanto que custa, pastor, esse livro? É coisa simbólica. Nós entendemos que o alcance desse conteúdo não é simplesmente com um objetivo financeiro. Então vai estar em média de R$30, R$35 esse livro. Você pode acessar esse QR Code para adquirir o seu. Amém? Fiquei feliz de poder vir aqui de forma bem natural, bem tranquila, te apresentar aqui os Primeiros Passos e depois eu vou fazer aqui também os outros vídeos dos próximos livros. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor.